Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Quem vos fala é o Marcos, não sou o mestre dos Marcos, apenas é um nome que tem uma paródia em relação ao mestre dos magos, mas não quer dizer que eu sou mestre de ninguém. Aliás, esse vídeo é para falar muito ao contrário sobre maestria, é para falar sobre o abismo da imbecilidade. Vai ser o meu modo de pensar em como a humanidade vem caminhando e o que ela poderia produzir, qual que é o real potencial da mente humana. É o meu pensamento, se você não concorda, é só não assistir essa merda. Então, é o meu pensamento. Então, se concordando ou discordando, não me interessa. Meu pensamento, meu canal, fala a merda que eu quiser. Mas, pois bem, eu sou um assíduo usuário da internet, quem não é hoje em dia, né? E eu vejo a idiotização da humanidade. Eu sou brasileiro, falo a minha língua, malemar falo inglês meia boca, consigo compreender bem, mas falar realmente não sou um bom falante, um bom speaker. Eu nem sei se isso existe, para se fuder. E vendo o que acontece ao redor do mundo, analisando para qual caminho nós estamos indo. Além da propriedade física, aquilo que a gente produz de tecnologia, como computadores, celulares, a humanidade evoluiu muito pouco. A gente evoluiu na questão prática, mas nas nossas questões de saúde, tanto ela mental como física, e outras mais questões, estão muito aquém do que nós somos. Vou dar um exemplo bem simples. Não, já vou falar direto, já que se foda. O que a gente está caminhando para a imbecilidade. E o verdadeiro potencial da raça humana, assim que... Não que eu tenha resposta para tudo. Aliás, não existe respostas absolutas. Quem acredita em respostas absolutas já é um idiota. Ou seja, então, a humanidade busca respostas absolutas. Respostas que dizem a verdade sobre tudo, sendo que não existe verdade sobre tudo. A natureza apenas segue um ciclo, a vida segue um ciclo e pronto. Mas não, o ser humano quer encontrar uma resposta que diga a respeito de tudo. Uma resposta que seja a verdade sobre tudo. Um sim, sim, não, não. O universo foi criado sim, sim. E a nossa capacidade evolutiva com a mente humana, nós deveríamos ser os colonizadores do universo, caso o universo seja assim como a NASA nos apresenta, obviamente. Mas nós deveríamos ser os alienígenas que nós fazemos em filmes. Nós deveríamos ser os colonizadores. Nós somos a inteligência superior do universo aqui. Mas, porém, a gente é muito pequeno perto do universo e a gente se apequenou pensando nisso. Então, as coisas desse mundo agora, elas nos levam para a imbecilidade. Nós somos imbecis. Todos, eu, você, quem está assistindo, não se considera um gênio. Não há gênios na humanidade. Há pessoas buscando as coisas erradas. Quais seriam os princípios de uma sociedade evoluída intelectualmente? Saúde, buscar saúde para todos os cidadãos, ou cidadãos, eu falei errado, perdão. Buscar o mínimo de alimentação para todos os seres vivos em coletividade, independente do sistema econômico que ela siga, seja de esquerda ou direita, comunismo, socialismo, capitalismo. Todos os indivíduos de uma sociedade intelectual deveriam se alimentar, estudar e ter a capacidade intelectual de produzir algo intelectual, para que tudo evolua, para que se haja milhares de mentes pensando na evolução. Isso e com a internet sendo a interlocutora da distância, ela encurtando essa distância, que ela levaria milhões de quilômetros, agora ela vive em segundos essas informações. Eu me arrisco a dizer que 90% de tudo que o ser humano conhece já está na internet. Então, era perfeito para a humanidade se conectar num sistema realmente social, não economicamente falando. Não é para existirem grandes fortunas, não é para existirem monopólios. Eu não sou comunista, eu sou um anarcocapitalista, mas isso é uma questão para um outro vídeo. Mas os monopólios, as grandes fortunas financiam grandes crimes, financiam o alto poder. E quem chega no monopólio não é uma boa pessoa. Você acha que Bill Gates é uma boa pessoa porque faz ativismo? Não. Eles financiam muita coisa podre por trás dos panos. E a mídia, e todos estão por trás. Então há esse desprendimento, essa zona
A verdadeira zona de conflito é entre o poder, são poderosos, políticos, monopolistas, grandes homens que detêm as grandes fortunas, e a população em massa da humanidade. E essa população em massa sofre porque ela não detém o dinheiro que está todo monopolizado aqui. Um sistema que oprime o outro. Ele pega e oprime financeiramente, com força militar e força estatal. Eles financiam o Estado para fazer leis que beneficiam esse monopólio. E esse é o caminho da humanidade, um Estado e uma força monopolizadora esmagando milhões e milhões. Qual que vai ser o futuro evolutivo disso? Guerra, fome, morte e o potencial de uma raça colonizadora. Aí se a gente for mal com outras raças, aí seria ruim da raça humana, mas nós pelo menos não estaríamos sendo maus com nós mesmos e com o nosso ambiente. Até o nosso habitat natural a gente caga, joga lixo para todo que é lado, que se foda a humanidade, que se foda. A gente come carne, é adoidado, come tudo. A gente não tem nenhuma solução para cada problema. Os problemas existem, são fáceis de identificar. Mas a gente não tem a capacidade de criar soluções, porque a humanidade está desprendida do que é a realidade, do que é real mesmo. Está vivendo uma ilusão. Enquanto os poderosos vivem a ilusão do poder, sendo que o poder não existe, que eles morrem e viram adubo. Esses filha da puta não são eternos. Eles podem fazer pesquisa científica que for. A humanidade, a vida, ela só segue um ciclo. Não existe um segundo ciclo. O que há depois da vida, não cabe a nós sabermos. Não cabe a nós pegar um livro e dizer, esta é a verdade absoluta, e depois da vida tem o céu, aí é tudo feito de ouro, chocolate, doces, não tem dor. Meu amigo, é melhor perpetuarmos a nossa existência numa sociedade inteligente e que tenha a informação dos antepassados, respeite a cultura dos antepassados, do que querer se perpetuar como um indivíduo eterno. É surreal esse pensamento. Olha onde a gente ainda tem gente que tira proveito desse pensamento, que se você quer ser eterno, mas mesmo assim encontrar um modo desse divino interferir na vida mundana, com uma mão invisível, e que com uma questão monetária conseguir devolver em dinheiro, em prosperidade. Isso é surreal, isso não existe, isso é fugaz. Não existe, não é tocável, não é palpável. Não estou ofendendo nenhuma religião. Você acredita no que você quiser, mas tenha consciência que a sua vida aqui é uma só. E você vai gastar ela como? Sendo um idiota também, caminhando? Não, todos somos idiotas. Esse vídeo é para dizer isso. Somos idiotas. Vamos morrer idiotas. Nós somos um gado desses poderosos. Lutar contra eles é quase impossível, porque não se identifica, não se enxerga. As pessoas estão assistindo reality shows, estão curtindo a vida, estão bebendo, estão usando droga, estão preocupados com pandemia, preocupados com isso e aquilo. Isso é o macro do que está acontecendo ao nosso redor. Mas o que esses poderosos fazem nos bastidores é o micro, que a gente não consegue enxergar, como um micro-organismo, como esse vírus. Eles são o real vírus. Eles estão idiotizando a humanidade para depois ser mais fácil de abater milhões e ter um mundo só para eles. Isso não é besteira. Isso está acontecendo, isso é visível, isso é palpável. E a internet denuncia, mas se tornou algo tão debochado que parece besteira. Então, meus amigos, esse é um vídeo para esse canal. Tem apenas 19 inscritos. Se você gostou, amém. Se não gostou, foda-se. Não, seremos sempre idiotas, mas buscando a inteligência. Porque a humanidade é idiotizada. A ciência caminha pelo caminho da idiotização, porque a ciência ela está estudando para curar as coisas, mas ela depende do financiamento desses poderosos. E esse financiamento atrapalha a ciência, porque o dinheiro cega o indivíduo, o poder cega o ser humano. Quanto mais poder o ser humano tem, menos como ele age na coletividade intelectual, nós poderíamos conversar pelo pensamento. A mente humana ela é poderosíssima. Tem gente que até tem premonição,
Tem gêmeo que sente que o outro tá lá no Afeganistão e tá sentindo dor, ele sente a dor. A mãe sabe quando o filho morre, quando o filho tá passando mal. É a capacidade nossa intelectual que nós não desvendamos, nós não conhecemos o cérebro humano. Mas enquanto nós andarmos em direção à idiotização, nunca nós teremos o cérebro humano sendo usado em sua plena capacidade. Só vamos usar o cérebro humano para besteira, para idiotice, para estupidez, para Big Brother, para Fazenda, para ganhar isso, para aquilo, Mega Sena. Você pode pegar cada campo idiota da raça humana e fincar uma bandeira. Essa é a idiotice de gozar toda hora, essa é a masturbação, esse é o site pornô, essa é disputa de gênero, esse aqui é disputa de raça, isso aqui. Sendo que se todo mundo tivesse uma interligação e essas questões raciais e sexuais fossem deixadas de lado, isso sendo uma individualidade que deve ser respeitada, o que você faz com o seu anel é o problema seu, ninguém tem que ficar questionando isso, mas o ser humano está preocupado com isso, não em evoluir como espécie. Então você tem que entender isso. Tudo que é micro, na verdade, é o que as pessoas estão transformando em macro. E o que é macro está micro, está transformado em poeira. Nunca nós vamos chegar numa unidade coletiva que desbrava o universo, sendo nós a força intelectual que cruza o universo, não nós os colonizados, sempre terra à vista, chegou Cabral. Foda-se isso, não seja assim, meu irmão. Admita, eu sou um idiota, mas eu não gostaria de ser. E eu preciso vencer essas elites, não matando ou lutando com elas, mas me intelectualizando, buscando entender, sempre duvidando. Duvide de tudo, porque não há verdades absolutas. Só os idiotas acreditam em verdades absolutas e vivem e morrem por elas, se tornando só um número dos milhões que vivem por essas verdades absolutas. Não existe verdade absoluta. A dúvida cura, não a certeza absoluta. Porque você vai ser sempre um idiota com a razão e não um estúpido buscando a verdade. Falou.